Então, boa noite a todos e todas. Nós estamos começando agora a nossa sexta reunião. Essa sexta reunião, na verdade, ela é uma continuação da terceira, né, Ana? Acho que terceira reunião, que a Ana trabalhou a parte 2 do livro. E como nós dividimos na época, porque a parte 2 ela é muito extensa, e aí nós não fizemos na sequência. Na sequência veio a apresentação da Cris, depois a apresentação da Aline, a semana passada, e hoje, então, a Ana vai completar a apresentação da parte 2. Né? Seria hoje a apresentação da professora Sônia Maria Lira, mas ela teve um problema de última hora e infelizmente não pôde fazer a apresentação. Como a Ana já havia estudado, né, a parte 2 e elas já haviam mais ou menos conversado a respeito, então a Ana vai fazer o complemento da parte 2 hoje, tá bom? Então, Ana, por favor, você se apresente, tá? E pode iniciar a sua exposição. Tá certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá? Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Ainda bem que eu pude, né, nessa parceria com a professora Sônia, estar aqui com vocês, fazendo essa segunda parte, então, do capítulo 2, né? E meu nome é Ana Magnani, eu sou doutoranda do Programa de Educação Escolar aqui na Unesp de Araraquara, e eu estou estudando sonhos de crianças pelo Brasil, tá bem? Nessa segunda parte, eu gostaria de fazer com vocês um pequeno retorno, né, para a gente pegar de novo o fio da meada do que o Hiron Kyoyumi vem discutindo com a gente no capítulo 2, para a gente, então, conseguir finalizar essa segunda parte. Vocês estão vendo que na minha tela está aparecendo, parece gelo seco, mas não, é um umidificador e que está aqui do meu lado, porque está um calor danado aqui em Araraquara, tá bem? Bom, vamos lá. Nesse capítulo número 2, o Hiron Kyoyumi está nos provocando a pensar, então, essas questões de gênero, da forma como elas são estruturadas a partir de um modelo ocidental e como elas não fazem parte da cosmopercepção de mundo iorubá, né? Eu considero esse livro muito importante para as nossas leituras acerca de filosofia africana, ele tem me ajudado muito para compreender que nem todas as categorias que nós temos aqui, né, estruturadas no Ocidente, elas correspondem ao modo de ser e estar no mundo em outros lugares, que nós temos que estar sempre atentos a isso. E o Irumi vai nos dizer, então, que o gênero, ele não é um princípio organizador na sociedade iorubá. Antes da colonização, nós estamos falando, então, uma sociedade estruturada antes do século XIX, né, que houve a invasão, que houve a tomada do território iorubá pelos colonizadores. Então, nessa sociedade pré-colonização, nós temos que compreender que a categoria mulher e homem não existia. Não fazia parte, essa estruturação de gênero não fazia parte da cosmopercepção de mundo iorubá. Em vez disso, a forma de organização social era a senioridade, que era definida pela idade relativa, e até nós vamos ver uma parte do texto ali nessa primeira parte que nós passamos, que o Hiron Kyoyumi que vai nos falar que senioridade não é a pessoa mais velha em todo tempo e todo espaço, não. Dentro de cada situação, então ela é situacional, em cada situação, a pessoa mais velha é aquela, então,
que organiza socialmente aquele lugar, tá bom? Então, ela ainda traz numa mesa de crianças, a criança mais velha é aquela que deve ser servida primeiro, porque ela é considerada a mais velha, tá bom? E seguimos. Tudo bem até aqui? Então, categorias mulheres e homens, que são construções sociais derivadas aqui de uma suposição, olha que palavra fundamental para a gente nesse momento. Mulher e homem é uma palavra que deriva de uma suposição ocidental de que os corpos físicos são corpos sociais. E suposição essa que não vai dizer de todas as sociedades, da forma como se estruturam todas as sociedades. Esse homem e mulher, gênero, é uma questão relacionada à estruturação do mundo ocidental, tá bem? E o Hiron Kyoyumi vai dizer, então, que isso é um raciocínio corporal, que é uma interpretação biológica do mundo social, que para o mundo ocidentalizado, o corpo biológico ele está sempre atrelado às construções de gênero. E aí é importante nós entendermos que a língua e as tradições orais e urbanas representam as principais fontes de informação que constituem a cosmopercepção, mapeando as mudanças históricas e interpretando a estrutura social. Olha que interessante, o Hiron Kyoyumi está nos dizendo que nós temos que estar sempre atentos à tradução que é feita, né, da época que é feita, do modo de ser, de estar, através da linguagem. Isso o Wanderson Flor já nos disse lá no início, né, a dificuldade de trazer uma língua que não é generificada para a tradução para o português, que é uma língua generificada, né? Então, a estruturação das instituições urbanas, elas são tradições vivas, tá bem? E aí, o Hiron Kyoyumi, lá na primeira parte do capítulo, ela nos diz, com esse chamamento, uma coisa muito interessante. Olha só o que ela está dizendo, colocando a mulher em seu devido lugar. Como assim? Ela está dizendo, esse gênero que vocês denominam que o corpo biológico feminino é chamado de mulher, ele é sempre um discurso dicotômico, isso é, ele está sempre atrelado ao masculino, ele é sempre o outro do discurso do masculino, aquele que só existe porque o masculino existe. Então, se existe o homem, existe a mulher. Tá bom? E isso é um discurso que existe, sim, para vocês, da sociedade de vocês ocidentalizadas. Aqui na nossa sociedade urbana, pré-colonização, não existe essa designação. Então, quando vocês estão lendo um texto antigo de filosofia, que está lá dizendo de uma sociedade estruturada, a partir das denominações mulher e homem, já faz uma interrogação aí. Porque essas sociedades africanas pré-coloniais, elas não tinham esse imaginário generificado. Eles não faziam com que o corpo biológico dissesse de que função aquela pessoa iria estar perfazendo naquela sociedade, tá? E aí ela continua. Em função disso, eu devo assinalar para vocês, desde já, que é habitual destaque das categorias Yorubá, Obinrin e Okunrin, respectivamente, fêmea e macho, fêmea mulher e homem macho, é um erro de tradução. Esse erro ocorre porque muitas pessoas dedicadas ao pensamento ocidental e Yorubá, influenciadas pelo Ocidente, falham em reconhecer que, na prática e no pensamento iorubano,
essas categorias não são opostas e hierarquizantes. Olha que importante isso. Nós vamos ter que começar a virar essa chave cada vez, então, que nós fizermos uma leitura de um texto de filosofia africana, né? Olha que exercício desafiante. E aí, o Hiroki Oyumi vai nos propor, então, 3 novos conceitos para dizer, então, do corpo biológico feminino, ana, fêmea, o corpo biológico masculino, ana, macho, e quando ela falar da temática sobre a sexualidade, ana, sexo. Porque não existe uma palavra na nossa, traduzindo para a nossa língua, que vá dizer deste corpo biológico feminino não atrelado ao gênero, tá bom? Então, ela usa, então, essa nova nomenclatura para nos dizer, olha, para um pouquinho com esse teu pensamento ocidentalizado e vamos agora entender como funciona o pensamento através da cosmopercepção africana. Eu devo dizer que isso me ajudou muito, como eu comecei a pensar na questão, então, lá atrás. Como que eu penso uma sociedade generificada? Né? Lembram disso? Então, seguindo, é importante a afirmação da Hiroki Oyumi que a sexualidade, né, o corpo biológico, ele é importante somente anatomicamente para a reprodução, tá? Para a procriação e para a relação sexual. Então, eu preciso, para ter a procriação, e que a procriação é fundamental na sociedade iorubana, ter um corpo feminino e um corpo masculino. Isso é uma ana fêmea e uma ana macho. A partir disso, não importa mais a denominação sexual das pessoas. Elas são pessoas. E é isso que o Hiroki Oyumi vai começar a nos provocar a pensar nessa segunda parte do texto. Até aqui tudo bem, gente? Qualquer coisa, vocês falam que eu breco, tá? É que é longo, né, o caminho aqui agora. O desafio que a concepção iorubá apresenta é um mundo social baseado nas relações sociais e não nos corpos, gente. Olha isso. Isso é muito importante. Para olhar para a formação da sociedade iorubana e compreender no que ela se diferencia da sociedade ocidentalizada, nós temos que compreender que ali nós estamos falando de uma sociedade que estrutura, então, a partir das relações sociais, não levando de forma alguma em consideração o corpo das pessoas. E isso é possível e nos mostra que é realmente possível reconhecer papéis reprodutivos distintos para, então, a ana fêmea, né, e para o ana macho, na função da procriação, sem usá-los, então, para a classificação social, colocando um acima do outro. Nós só vamos olhar para a corporeidade, para o corpo das pessoas, para entender a parte da reprodução. Só isso. A partir disso, o Hiroki Oyumi está nos dizendo, são pessoas, não importa a sexualidade que eles têm, tá bom? A classificação social não vai ser uma interpretação da visão ocidentalizada de gênero. Esqueçam, gênero. E o Hiroki Oyumi, então, vai nos dizer que ela chamou essa distinção, né? Que ela chamou isso de uma distinção sem diferença social. Quer dizer, é distinto os corpos no ato da procriação e da reprodução, mas a partir disso não existe distinção das pessoas na sociedade iorubana. Uma pessoa superior, assim o é, independente do tipo de corpo. Olha que coisa importante. Eu fico imaginando aqui, gente,
essas pessoas chegando ao Brasil, a um continente que estava sob a égide do gênero, do patriarcado, né? E tendo que ser subjugado através do tipo de corpo que carregava. É uma mudança estrutural que a colonização traz. E não só aqui, em África, a partir do momento da colonização também. Acho que é importante a gente sempre se colocar de que isso acontece lá no continente africano, mas que tem, através da diáspora, né, uma repercussão aqui também. África, sociedade urbana, então, pré-colonização, não existia distinção do tipo de corpo para dizer da superioridade das pessoas. Tudo bem? Então, é importante a gente entender que não existe, que se nós formos falar de uma parte do corpo que ela é destacada pela sociedade urbana, é a cabeça, é o ori, né? Que é, então, aquela que é a sede do destino individual. Né? Então, não importa a sexualidade, importa ori, importa o destino, que é a cabeça. Mas isso a gente já conversou lá atrás, a gente não vai se demorar aqui, não. Tá? Que nós, então, nós podemos escolher as nossas cabeças, né? Nós não podemos escolher a nossa sexualidade, mas nós podemos escolher as nossas cabeças, por isso que os nossos destinos não são iguais. E voltando à questão do gênero. O gênero não é uma propriedade do indivíduo ou de um corpo em si mesmo. Uau! Então, quer dizer que quando nós falamos em mulher, homem, nós não estamos identificando uma pessoa individualmente? Isso. Porque a identidade de gênero é uma construção coletiva, é um imaginário que já está formado e que já diz do lugar que essa pessoa deve ocupar na sociedade. E por isso que existe tanta resistência quando, por exemplo, corpos femininos querem atuar em locais que não são esperados que eles estejam, como, por exemplo, na política, né? E aí a gente vai entender que o gênero, então, é melhor entendido como uma instituição que estabelece padrões de expectativa para os indivíduos. Eu vou olhar para um corpo e já vou ter expectativas sobre ele, com base no tipo de corpo, da parte biológica desse corpo. E isso vai ordenar os processos sociais da vida cotidiana. Isso que quer dizer gênero, né? É uma organização social da família, como da economia, como da ideologia, como da política. Já a sociedade urbana, ela vai se estruturar a partir da senioridade. Isso é uma linguagem de status, é aquela pessoa mais velha em idade cronológica, relacional, quer dizer, naquele espaço, né, que ela está naquele momento. Então, aqui nesse grupo, eu não sei quem é mais velho, e nem quero colocar minha idade aqui em debate para descobrir em qual lugar que eu estou, mas, então, a pessoa mais velha desse nosso grupo aqui seria considerado aquele que tem, então, o maior status social, tá bom? Então, a gente tem que entender que a linguagem, né, ela vai, antes de tudo, constituir, e é constituída pela cultura. Então, se nós estamos falando de uma linguagem, de uma senioridade, quer dizer que a nossa sociedade, ela está se estruturando a partir da linguagem particular daquela cultura, então, daqueles valores culturais. E aí, o Hiroki Oyumi, naquela primeira parte do texto, ela vai fazer referência até ao ato de abaixar a cabeça, lembra? Que a gente nunca compreende, que os mais novos não podem cumprimentar os mais velhos sem dar a designação correta. Isso tudo é o que vai dizer de um status social. Então, eu tenho que entrar numa sala e eu já tenho que me posicionar olhando quem é o mais velho daquela sala. E aí eu tenho a forma correta de me colocar
diante dessa pessoa. É a primeira pessoa que eu tenho que cumprimentar. Ele tem um status mais elevado naquela sala. Não me importa se ele tem um corpo de Ana fêmea ou de Ana macho, tá certo? Então, se eu estou no meio de crianças, obviamente, a Ana vai ser a mais velha e todas as crianças têm que me cumprimentar, mas num grupo de crianças, entre elas, eles também vão olhar para a criança mais velha e vão se referir a ela em primeiro lugar, a cumprimentando em primeiro lugar. Olha que interessante, né? E sem levar em conta o corpo biológico dessas pessoas. Quer dizer que no momento eu posso ser a mais velha, no outro grupo eu não sou, e assim, esse status ele vai se alterando de acordo com o lugar. Então, a senioridade é a principal categorização social, que é imediatamente aparente na cultura iorubá. Tá? A senioridade classifica as pessoas e oferece status às pessoas em determinados momentos. Então, a prevalência da categorização etária na língua iorubá é a primeira indicação de que a relatividade etária é o princípio central da organização social, vai nos dizer o Ironque Oiu. A importância do princípio da senioridade na organização social dos povos iorubás tem sido reconhecida e analisada de forma variada por intérpretes dessa sociedade. É a pedra angular do intercâmbio social. Quer dizer, senioridade é o centro de estruturação dessa sociedade, mas não é o único, gente. Então, nós temos que ressaltar que senioridade não é apenas uma questão de privilégio na vida cotidiana, é também uma responsabilidade. Ser o mais velho, estar sendo mais velho, dentro de cada contexto, carrega em si uma responsabilidade. Você tem que, sendo a mais velha, ser responsável no grupo que você está atuando, tá? Olá, voltei a trazer que dentro dessa cosmopercepção de mundo iorubana não existe a noção de veado ou sapatão, porque pouco interessa a parte biológica das pessoas, tá? Ana fêmea e Ana macho, não vai importar com que corpos eles se relacionam, tá certo? Mas existe a importância, a primeira importância da sociedade iorubana, nós temos que compreender, é a reprodução, tá? Os casamentos vão ocorrer porque precisam ser gerados novos indivíduos, novas pessoas para essa sociedade. E vocês sabem, como nós já conversamos antes, que a criança é o sol dessa sociedade, né? Que a criança, independente da sua sexualidade, ela tem uma importância vital dentro da sociedade iorubana. Mas não existe a rigidez fixada no corpo, nem a dicotomizada. Então, essa parte fechamos, gente. Chega de falar da mesma coisa, né? Mas acho que a gente tem que falar porque é uma mudança de paradigma, né? Nós estamos mudando a nossa forma de ver o mundo para entender, então, como ocorre a estruturação de uma sociedade não generificada. A ausência de categorias de gênero não significa que a língua iorubá não possa descrever noções ou transmitir informações sobre diferenças anatômicas de machos e fêmeas, tá? O ponto crítico que a Ironque Oyumi está nos fazendo perceber é que essas diferenças não têm nenhum significado para a estruturação da sociedade, tá? Então, eles não vão, essa diferença não projeta um domínio social de um sobre o outro. Bom, isso nós já falamos bastante. Isso é interessante, gente, é importante. Vamos lá. E aí, nós falamos, então, que a sociedade, em primeiro lugar, ela vai se estruturar a partir da senioridade. Em segundo lugar,
ela vai se estruturar a partir do que o Ironki e o Yumi vai estabelecer como prioridade por reivindicação, tá? Que cada pessoa que entra num novo núcleo familiar através do casamento, numa nova linhagem, né, familiar, ela vai entrar na lista de senioridade dessa linha familiar, tá? Então, olha só, a sociedade tem uma estrutura de senioridade, mas também dentro de cada núcleo familiar existe a sua própria estrutura interna de hierarquia, tá? Só que existe aquela diferença que o Yumi foi nos dizendo lá durante a explicação da primeira parte desse capítulo. Vocês lembram? Que existe as pessoas que já são naturais daquela linha, né? Mas e que já mantêm os seus lugares, e as novas que estão adentrando essa nova linhagem, elas vão entrar pela época, a senioridade delas, a idade delas vai ser, então, contabilizada a partir do momento que ela adentrar essa linhagem. Então, ela pode ficar atrás de um bebê recém-nascido. Nasceu o bebê primeiro, ela se casou, entrou depois. Estão entendendo? Então, dentro dessa nova linhagem, a senioridade vai ser por ordem de chegada a essa nova estrutura familiar. E aí nós vamos entender o porquê disso. Porque casamento, para a sociedade iorubana pré-colonial, é um assunto de família. Gente, muito mais do que ser uma relação entre muitas aspas, amorosa, porque o amor é uma construção ocidental, vocês lembram disso, né? Que o amor romântico é uma invencionice. Olha, eu já me metendo em outra fria. Nós temos que entender que, para a sociedade iorubana, o casamento é a relação entre linhagens. E aí era muito importante formalizar a atribuição dos direitos. E, olha só, existia um contrato, né, de paternidade que o noivo, então, ele daria um dote à família da noiva para ter direito à sua prole. O dote é para ter direito aos filhos, à prole. Em troca desse direito, da manutenção desse direito, porque, olha, gente, não era só dar o dote, não. Depois ele tinha que manter esse direito. E ele mantinha esse direito fazendo uma série de serviços e trabalhos para a linhagem da noiva. Então, as duas famílias se manteriam nesse contato. As linhagens, a noiva não deixava de ser da sua linhagem, ela passava. O noivo teria que prestar um trabalho, serviços e pagar anualmente um valor à família da noiva, tá? Já a noiva, por sua parte, o dote seria para ela, não é para a família. Começa um patrimônio dela. E aí nós vamos entender o porquê. Mudou tudo, né, gente? Nós estamos falando de uma outra estrutura de sociedade, né? E aí, esse ato singular, gente, de casamento, ressaltava que o casamento era uma instituição coletiva. E a responsabilidade da manutenção desse casamento e do cuidado dessa prole envolvia todos os membros das duas linhagens. Tá certo? A criança, então, era a responsabilidade de todos, né? Todas as pessoas, cuidar e educar essa criança. Não era a responsabilidade da mãe. Isso nós vamos ver agora um pouquinho mais para frente. Essa colocação da Oiron Kyoyumi vai nos fazer entender alguns fatos muito importantes. Primeiro,
A prole, as crianças que nasceriam dessa união, ela tem que, no casamento, o propósito supremo era a prole, tá? Não é o amor, não é a instituição da família, não é nada disso. É a prole, são as crianças. Esse é o propósito dos casamentos iorubanos. Ela é a primeira obrigação conjunta do casal. E não só do casal, como das duas famílias. Certo? Segundo, olha só, hein? Criança ali nessa sociedade, ela é responsabilidade de todos. Todas as pessoas envolvidas, ela não fica jogada para a rua, sem dono, sem lugar, né? Segunda, a norma de separação das finanças do casal. Olha só, não tem casamento de comunhão de bens, não. A Ana Fêmea tem seu direito e seu dinheiro, suas propriedades. Ana Macho tem seus direitos, seu dinheiro e suas propriedades. Isso é uma sociedade sem gênero. Terceiro, privilégio dos laços consanguíneos. Primeiro lugar está a linhagem familiar sobre a linhagem do casamento. Quarto, não existe uma visão monogâmica do casamento, e isso nós vamos entender o porquê, né, que isso vai nos causar um nó na cabeça. Quinto, as lacunas geracionais na sociedade derivam principalmente, tudo que aquilo que ficou mal explicado deriva da entrada da nosso olhar ocidentalizado sobre uma sociedade e outra. Tá bom? Bora lá, que tá longo o caminho. Não apaguei o outro. Agora nós vamos entrar na segunda parte do capítulo. Olha só, nós tivemos que fazer toda essa volta para entender agora o que a Oiron Kyoyumi vai chamar dos aspectos, né, a IA, e alguns aspectos da estrutura social. Então, no interior do casamento, ambos tinham obrigações e certas expectativas mútuas, tá? Vamos lá? Sociedade ocidentalizada, a mulher é propriedade do homem, os filhos são propriedade do homem, o dinheiro é propriedade do homem, tudo é propriedade do homem, né? Isso é generificado, uma sociedade generificada. Sociedade iorubana. Ana Fêmea e Ana Macho entram numa relação de casamento tendo as suas obrigações e as suas expectativas, cada um com direitos e igualdade, tá? As duas pessoas, elas têm responsabilidades diferentes, mas essas responsabilidades não têm a ver com um pensamento generificado, tá bom? O Ana Macho não tem nenhum tipo de controle sobre o trabalho da Ana Fêmea, sobre o trabalho da IA. Essa Ana Fêmea, quando se casa, ela se torna uma IA. O Ana Macho, ele não tem nem direito em palpitar em nada sobre o dinheiro, sobre o trabalho, sobre as propriedades da sua esposa. Esposa? Não existe esse termo, porque não existe posse. Então, Ana Fêmea e Ana Macho. Difícil, né, gente? A gente acaba dando umas enroscadinhas aqui. Dentro das linhagens conjugais, as responsabilidades incluíam contribuições monetárias e trabalhistas feitas pela IA para a linhagem do Ana Macho e do Ana Macho para a linhagem da Ana Fêmea. Deu para entender? Ambos teriam, então, responsabilidade de contribuir com as linhagens. Tá? A IA, ela tinha a sua propriedade e o seu parceiro, ele teria a propriedade dele. Então, notem, a ausência da noção de propriedade conjugal não existe. Não era feito um contrato, como eu fiz, sabe, gente? Que eu casei lá nos idos anos de 84 do século passado,
que a gente tinha que casar em comunhão de bens? Pois é, nessa sociedade não existia essa noção de propriedade conjugal. Cada um era responsável e tinha a sua própria propriedade, o seu próprio dinheiro, a sua parte da herança. As partes do casal não poderiam, por exemplo, a família do Ana Macho não poderia herdar as propriedades da Ana Fêmea se por acaso ela viesse a falecer. Isso seria para a linhagem dela, para os filhos do casal, né, ou para os pais, tá bom? A principal responsabilidade de uma iá era arranjar comida, mas não quer dizer cozinhar. Vocês estão vendo a distinção? Olha que interessante. Eu não tenho que cozinhar. É meu trabalho, minha responsabilidade, enquanto uma iá, é arranjar comida para o seu parceiro conjugal. Olha que bonito, gente, parceiro conjugal. O uso do verbo procurar comida em oposição a cozinhar é instrutivo na compreensão de que é um negócio de obtenção de comida. Nós estamos falando que ela tinha que adquirir gêneros alimentícios, ok? Agora, a parte da cozinha, ela tinha toda uma estruturação dentro da linhagem. Normalmente, eram as pessoas mais novas na linhagem que iam cozinhar. Se não, eles compravam muita comida fora. Olha que legal. Essa prática do delivery já existia lá. Estou trazendo um termo ocidentalizado, mas vocês estão entendendo a relação que eu estou fazendo, né, gente? Então, era um negócio a obtenção de comida, mas também existia o negócio de fazer comida para vender. E aí nós vamos entender que esse negócio de fazer comida para vender não está explícito o corpo biológico de quem fazia essa comida. Tá? O profissional que fazia a comida podia ser Ana Fêmea ou podia ser Ana Macho. Não estava especificado formalmente dentro da sociedade quem é que fazia essa comida. Tá? Nós temos que entender que essa sociedade, então, iorubana, pré-colonização, era uma sociedade extremamente agrária, mas que tinha centros, né, cidades instituídas, né, próximas a essas plantações, e que nessa sociedade existia um comércio muito forte, tá? A necessidade, o Oiron Kiyoyumi vai continuar nos dizendo, olha, a nossa sociedade, como não se estruturava a partir desse olhar ocidentalizado de gênero, ela tinha uma outra forma de se constituir. Ambos os corpos, tanto Ana Macho como Ana Fêmea, tinham suas responsabilidades, tinham suas obrigações, e não era diferenciado, por causa do corpo biológico de cada um deles, tá? A necessidade da IA, ela tinha que perseguir os seus próprios meios de subsistência, porque, vejam, o casamento... Eduardo, não vou parar, é o livro que a gente está lendo, tá? Da invenção das mulheres, da Oiron Kiyoyumi. Então, a IA, ela tinha... Então, como ela não tinha esse contrato de casamento, que ela iria ser sustentada pelo Ana Macho, ela tinha que perseguir a sua própria renda, gente. Ela tinha que gerar, de alguma forma, os seus meios de subsistência. E isso foi muito promovido dentro dessa sociedade. Esse, sem dúvida, é um dos fatores que moldaram não apenas a divisão familiar do trabalho, mas também das prescrições e também da economia. A Iá não cozinhava em casa todos os dias.
aspecto que fala do tema da distribuição do tempo dentro da sociedade urbana. Como ela tinha que gerar a sua própria renda, ela não podia ficar em casa cozinhando. E não era só a responsabilidade dela, era a responsabilidade de ambos. Tanto que, em várias partes do texto, o Ito Kyoyumi vai nos mostrando que existem os momentos em que Ana macho cozinha, que Ana fêmea cozinha, ou que eles vão preparar uma comida, né, que ela vai dizer, gente, eu nunca comi um obá, é isso? Não, obé. Obé? É isso? Eu nunca comi. Que é uma comida preparada que vai durar uns 3, 4 dias e que eles vão comprar os carboidratos, né, para complementar essa refeição. Então, como não existia esse tempo disponível para nenhuma das pessoas, eles privilegiavam otimizar o tempo, né, dos afazeres domésticos. Tudo bem? Estão se encontrando no texto, gente? Na próxima parte desse texto, ela vai nos dizer sobre os debates estruturados a partir de gênero. E aí ela vai trazer a temática do dote, da poligamia, do acesso e do controle sexual. A prática, e olha, ela vai começar com um tema muito interessante. Olha só, abstinência sexual. O que é isso, gente? Quer dizer, após o período em que a mulher pariu o seu filho, ela tem, por direito, um tempo de abstinência sexual que tem que ser respeitada pelo seu parceiro para a recuperação do próprio corpo, para o bem-estar da criança. E isso é uma obrigatoriedade dentro da cultura iorubana pré-colonial, porque eles primavam pelo corpo feminino, pelo cuidado com esse corpo. Não existia isso de ter filho seguidinho, sabe como é? Porque o homem quer estar gerando filho, quer estar fazendo sexo. Não, dentro dessa estruturação, nessa cosmopercepção de mundo, a mulher era privilegiada e ela tinha os cuidados sobre ela. E a mulher, ela poderia escolher se ela queria que o parceiro ou não tivesse mais uma esposa. Não era interessante para a sociedade urbana ter muitos casamentos polígamos, porque aí existiria uma defasagem, né, gente? Sobrariam homens e faltariam mulheres e essas coisas. Mas existia essa opção, e a opção era da mulher. Ela poderia optar para o parceiro ter mais de uma esposa, se fosse interessante para ela, para o cuidado dos filhos, para ela ter mais disponibilidade para cuidar da própria renda. Entenderam como o casamento ele vai se estruturar não sobre a posse e o domínio, mas como uma relação entre iguais? Diferente, porque assim, ela vai levar um tempo, lógico que pós-parto, tem um tempo que a mãe ela vai ter que estar cuidando dessa criança, é responsabilidade dela. Mas ela pode compartilhar essa responsabilidade com os outros membros da sua comunidade. Por isso que a linhagem, a comunidade é tão importante. Porque os mais velhos são aqueles que vão educar os mais novos. Entenderam? Porque as outras mulheres, elas também vão ser responsáveis pelas crianças, elas vão dividir os fazeres com essas crianças, e elas vão ter mais tempo para se estruturar. Os homens, gente, normalmente, como era uma sociedade agrária, aos homens era dada a função do trabalho nas plantações. As mulheres, durante o tempo de cuidado, de resguardo, ela não iria. Era, então, em lugar colocado, o bem-estar feminino e a sobrevivência das crianças. Olha só que sociedade que se estrutura na criança e no bem-estar feminino. Seguimos.
Depois eu coloco todo esse resumão lá para vocês, tá? Então, poligamia dentro dessa sociedade pré-colonial e urbana vai dizer isso que eu acabei de colocar para vocês, né? Que eram os interesses da Ana Fêmea que eram colocados é, em jogo, quais eram os interesses dessa IA, qual era o interesse dela nessa poligamia, e ela é entendida como um privilégio, não como um privilégio do Ana Macho, mas como uma situação de interesse. Deu para entender? Poligamia dentro dessa comunidade urbana pré-colonial não era privilégio do Ana Macho, mas sim uma situação de interesse particular das Ana Fêmeas. Mudou? E aí, a gente olhar para uma escrita de filosofia africana que vai falar sobre a poligamia com o nosso olhar ocidentalizado, é deturpar tudo isso. Nós vamos falar de privilégio masculino, que não é nada disso que estrutura a sociedade, né? Vocês acabaram de ver. Importante, né? Essa leitura que a gente está fazendo. Bom, espero que vocês estejam achando tão interessante quanto eu, porque é uma leitura que sempre me motiva. Então, a estruturação do casamento e de todas essas responsabilidades dentro desse casamento tem como palavra-chave responsabilidade, né? Tudo é feito, ambas as pessoas que integram essa relação são responsáveis, não tem um mais, outro menos, ambas são responsáveis. E aí, o Hiroki Oyumi vai dizer que uma jovem oió, depois de 5 anos de casado, pede ao seu parceiro conjugal para que ele se case com outra, que tenha outra IA. Isso não significa que ela seja ingênua sobre os possíveis problemas. Não quer dizer que não vai ter problema, gente. Quer dizer que ela fez uma avaliação abrangente dos seus próprios interesses e determinou que vale a pena investir nisso. Próximo tópico. Visões generificadas, espaços, rostos e lugares na divisão do trabalho. Aí que o nó começa a ficar um pouquinho mais apertado, que a gente tem que entender que não existe a noção de tarefa feminina dentro da noção de trabalho, como na noção de trabalho generificado, tá? Não existe. Não existe tarefa feminina, não é responsabilidade da Ana Fêmea levar a criança para a escola, não é responsabilidade da Ana Fêmea levar a criança para o médico, não é responsabilidade da Ana Fêmea, da IA, fazer a comida, deixar a casa limpa. Não. Quer dizer, simplesmente, que não existe distinção de corporeidades para os trabalhos serem feitos. Inclusive na guerra. E olha só que legal que a Hiroki Oyumi vai trazer. A guerra, que em muitas culturas é construída como empreendimento masculino, não foi entendida assim na Yorubalândia. Como a eficácia da guerra envolveu o controle de forças místicas e sobrenaturais, muitas das quais eram controladas pela IA, mães metafísicas, algumas vezes inapropriadamente chamadas de bruxas, não foi possível reduzir a participação nas guerras às questões de gênero. Historicamente, houve muitas Obirim que se engajaram em combates e emergiram como heroínas de guerra. Inclusive, a Hiroki Oyumi vai trazer o relato de uma guerreira destemida, a mulher rei.
Quanto ao pessoal, a agricultura e o comércio estavam abertas a toda a população, a todas as pessoas. E o Hiroki Oyumi vai apontar que um dos maiores erros de tradução é a gente querer generificar os corpos de quem estava no mercado trabalhando, fazendo determinadas funções, tá? Não existia essa mentalidade que determinados corpos teriam que fazer isso ou aquilo. A distinção entre os comerciantes, no entanto, era feita com base no tipo de mercadoria vendida, por exemplo. A Lazo era quem vendia tecidos. Então, a distinção não era do gênero, a distinção era do tipo de material que essa pessoa comercializava, independente do corpo biológico dessa pessoa. Tudo bem? Estou indo um pouquinho mais rápido, porque é bastante coisa, né? Então, as profissões e os ofícios também, eles poderiam ser prerrogativas de linhagens familiares, tá? Exercer algumas... Fala, Neuza. Já acabou meu tempo. Não, só para você saber, 45 minutos, tá bom? Ai, gente, tá, vou falar mais 5 e paro, tá? Pode ser, e para onde der para parar, porque é muita coisa. Então, as profissões, elas não eram generificadas, tá? Mas elas poderiam ser desenvolvidas por algumas linhagens familiares que tinham as suas prerrogativas, porque eram trabalhos específicos daquela linhagem familiar, e não tinha nenhum tipo de questão relacionada a gênero. E aí ela traz o penúltimo tópico, que é questionando a estrutura de gênero, e aí ainda bem que eu já deixei aqui já apontado uma partinha, que as obrigações da maternidade, como da paternidade, eram a principal razão para o emprego remunerado para todos os adultos. Porque todos, independentes de serem ana macho ou ana fêmea, seriam responsáveis por fornecer dotes para a própria prole. E passando esse tempo do dote, já não existia mais a necessidade do acúmulo, tá? Financeiro. O envelhecimento não era visto como um problema, muito pelo contrário, a senioridade era considerado um status social, né? E normalmente os mais velhos eram aqueles que iriam educar os mais novos. Decompondo o conceito de uma divisão generificada do trabalho, nós já passamos um pouco sobre isso, né? Que não existe um papel a ser desempenhado por algum dos corpos biológicos, mas que ela vai dizer de algumas implicações, que são, primeiro, uma noção mais complexa da complementaridade, transcenderia da individualidade de mães e pais e deveria ser colocada no contexto do tempo de vida de cada criança. Em segundo lugar, a presença de múltiplas gerações dentro da casa e das crianças de múltiplas idades, né, de várias partes da família ali. Que deveria ser uma função de cuidado e proteção, deveria ser desempenhada por todos os membros daquela residência, não só pelo pai e pela mãe. Terceiro lugar, apresentar a divisão do trabalho na sociedade iorubá em termos de papel conjugal ignora o fato de que as pessoas, em relação à irmandade, tinham responsabilidades concretas umas para com as outras, e para com várias outras IAs e com as suas próprias. É muito mais complexo do que o que a sociedade ocidental simplificou. E, em quarto lugar, a principal responsabilidade dos anamachos e das anafêmeas adultos entre si não era uma parceria conjugal. As pessoas, em relação à irmandade, mães e pais de ambos, tinham direito de reivindicação em primeiro lugar, tá? Normalmente em primeira ordem.
E aí a gente volta a discutir, o Hiroki Oyumi vai voltar a discutir e a reafirmar que gênero é uma construção teórico e ideológico. Isso eu acho que é fundamental, que a gente não esqueça, e que ela aponta que o principal problema de nós não entendermos que existe essas outras formas de constituição de mundo, né, quando nós fazemos os estudos africanos, é que nós apagamos os outros modos de ser e estar no mundo. Encerro por aqui a minha apresentação e me coloco à disposição para a conversa. Tá bem? Ufa! Obrigado, Ana. É sempre fantástico, né? A gente ouvir a Ana. A exposição dela é muito clara, é muito didática, sempre muito didática, né? E a gente consegue realmente visualizar essa sociedade que ela está construindo para nós. Porque, na verdade, é isso que ela faz, né? Ela está construindo uma sociedade iorubá para nós, muito diferente da nossa, né? Felizmente, existiu e nós temos um modelo, né? Que pode ser copiado. Então, acho que é isso. Já abrindo aqui a palavra para quem quiser se inscrever. Já temos aqui o Aldacir inscrito, Eduardo Rosa. Então, Aldacir primeiro, depois Eduardo Rosa. Boa noite, Neuza. Boa noite, professora Ana. Boa noite a todas as mulheres e todos os homens presentes nesse estudo. Ana Macho e Ana Fêmea. Realmente é uma busca por um novo conceito de sociedade. E, dito isso, observando a exposição a bela exposição da professora Ana, eu fiquei aqui pensando de quando que teve essa mudança de conceito e os porquês, né? Logicamente que a partir da invasão europeia no continente africano, eles mudam esse conceito porque era um conceito de sociedade até então, né, milenar. E olhando para isso, eu fico imaginando esta desqualificação do gênero da mulher, para ser mais direto, né, a partir dos conceitos bíblicos. E vamos lá, como que a sociedade, vamos falar nossa, né, porque a gente está mais aqui, mas a gente copiou. Se faz um estardalhaço em torno da Maria, mãe de Jesus, mas ela é esquecida enquanto mulher, colocada num papel totalmente secundário, porque a visão ali era de dar ao poder ao homem e excluir a mulher. Mas antes disso, a gente tem também toda uma fala dentro desse conceito religioso, vamos dizer assim, lá atrás, quando se começa também com o conceito de Eva. Né? Logicamente que a gente sabe que é um mito, não tem fato concreto, mas a gente respeita aí, né, dentro desse debate, né, Eva é um mito adâmico, mas se coloca a mulher num papel secundário e não com essa visão de sociedade nas quais nós temos agora, a partir desse estudo. E também eu digo que tem quase 5 anos que eu sou um convertido ao culto da ancestralidade, ao culto iorubá, o culto de Ifá,
e ao culto aos ancestrais. Portanto, é uma nova visão, é uma outra visão. E é claro que não dá para a gente falar aqui ou aprofundar aqui, porque é um debate muito longo. Nós tivemos recentemente a exposição do Babalaô, do Balho Bey, que fez uma exposição nesse núcleo para nós, e nós tivemos uma pincelada do que é o conceito Iorubá, que não dava para aprofundar nesse debate, ou melhor, nesse espaço de tempo. Mas é importante a gente observar, e aí eu faço, professora Ana, somente assim, não é uma pergunta, mas como que a gente contextualiza essa situação de exclusão, de apagamento desse conceito de sociedade, que era o conceito de sociedade nas tradições iorubás, para esse conceito eurocêntrico, porque são duas visões de mundo, né, pelo menos ao meu ver. E só concluindo aqui, eu fiquei imaginando que eu vi uma informação esta semana, esses dias, no Facebook, de um machado que foi encontrado no Iraque com 1.500.000 anos, né, que é um instrumento que a gente chama do machado de Xangô. Hoje ele é muito caracterizado. Então, nesse conceito, olha quanto tempo que nós estamos atrasados e o quanto esse conceito abrâmico fez de mal para a humanidade. Ponto. Encerro. Eduardo. Não estamos... Abre o microfone, Eduardo, nós não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Enquanto o Eduardo organiza, você quer ir comentando, Ana? Pode ser. Aldacir, vamos lá. Então, se a gente for pensar que toda essa mudança começa a partir, né, da invasão de África, a partir da colonização, nós temos que entender que a igreja era uma das que constituíam o conceito de Estado moderno, né, e que se estruturava a partir do patriarcado, né? E isso faz com que as escrituras, né, elas se estruturem a partir desse lugar do homem como aquele que é o patriarca, aquele que tem o domínio sobre o mundo. O homem branco não é qualquer homem, né, gente? É o homem branco, de um status elevado, é esse que nós vamos falar, que é o patriarca, né, que é aquele que tem direito sobre o mundo. E as escrituras, elas foram adaptadas, eu vou ser bem educadinha em falar que elas foram adaptadas para contemplar esse modelo de mundo, para propagar, para fazer com que as novas pessoas que se integravam à religião cristã, elas passassem a acreditar nesse lugar do homem como aquele que domina o mundo. E aí existe, né, a comprovação hoje do apagamento de determinados livros, né, da Bíblia, né, que não eram de interesse às religiões e ao Estado que estava se constituindo, até como a mudança de lugar e do entendimento da forma como as mulheres elas tinham um papel importante. E hoje a gente já tem referência com evangelhos que sumiram, né, que diziam
do lugar de Maria Madalena, não como prostituta, mas como aquela que era a companheira de Jesus, como aquela que era parte da estrutura da nova igreja que se formava, o papel importante em alguns evangelhos que também sumiram, que diziam do lugar de Maria, junto a Jesus, junto a Maria Madalena, qual era o papel desempenhado dessas mulheres? Não era só homens, não tinham só homens que seguiam, né, Jesus. Eles tinham o papel, tinham mulheres que seguiam, e essas mulheres, elas tiveram um papel importantíssimo depois que ele foi morto, depois que ele ascendeu. Quem manteve a igreja viva, então, se a gente for ler corretamente as escrituras, foram as mulheres. Ô, Eduardo, voltou. Então, quem realmente teve um papel muito importante nessa continuidade da religião foram as mulheres, só que isso não era de interesse da Igreja Católica que estava se estruturando. E aí as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando, até que acontece a caça às bruxas, né? E as caças às bruxas teve um papel fundamental para apagar qualquer possibilidade de papel da mulher dentro dessa sociedade ocidentalizada. Mas, se a gente for continuar esse papo, nós vamos nos estender aqui enormemente. Mas acho que eu respondi. O que você acha, Aldacir? Deu? Mais ou menos? Gosto demais desse assunto. Se você me deixar falando, eu vou... É só uma provocação. E você viu que eu gosto dessa provocação, né? Eduardo? Boa noite a todos, boa noite, Neuzinha, boa noite, Pro. Nossa, são 537 páginas que eu vou levar um tempão para ler. E aqui, para ver como eu fiquei confuso, porque eu estou aqui com outra tela do lado, aqui com um PDF aberto, você está entendendo? Então, eu estou olhando 103 ali à minha esquerda e olho à minha direita, e aí está faltando alguma coisa. Você imagina, então, na hora de ler esse texto. Eu vou fazer uma pergunta mesmo de provocação, né? Primeiro, eu não tenho nenhuma religião para mim, né? Eu fui de Umbanda, Candomblé de Queto, né? Fui do Candomblé de Queto até minha mãe morrer. Aí, por incrível que pareça, eu fui do grupo de jovens da Santa Igreja Católica, porque as minhas avós, tanto por parte de mãe quanto de pai, eram católicas, né? E eu fui católico do grupo de jovens até o dia que eu descobri que a Santa Igreja ganhou dinheiro com a escravidão, né? Hoje eu sou um trem à toa, não tenho nenhuma religião para mim, tenho um problema com praticamente todas elas. E talvez por um pouco da minha ignorância africana, somado à minha experiência com as religiões de matriz africana, eu tenho um problema com elas também, né? Mas, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em defender as religiões de matriz africana contra a satanização, porque Satanás não faz parte da nossa cultura, né? Aliás, o pessoal fica bravo porque eu costumo dizer que os brancos inventaram Satanás da sua imagem e semelhança, foram para a África, sequestraram 12 milhões de pessoas e transformaram elas em escravos, roubaram ouro, prata, diamante e largaram o Satanás lá e está lá até hoje, né? Mas eu tenho uma pergunta. Eu vivo aqui mexendo com um bocado de coisa, agora eu inventei modo que eu tenho que construir um partido afro-socialista. Minha nossa. Mas eu queria perguntar uma coisa que você deve entender um pouco melhor que eu. Eu ouvi, não tenho certeza se é real. Os iorubás são cerca de 1% em termos de população africana, certo? Quando você pega a africanização brasileira, você tem a contribuição iorubá, que virou tipo uma febre, né? O país inteiro conhece, pelo menos ouviu falar sobre iorubás, mas não ouviu da mesma proporções os bantos e outras culturas que permeiam o Brasil e a gente desconhece, eu particularmente desconheço. Mas esse negócio do Ana Macho, Ana Fêmea, né? Isso mexe bastante comigo, né? Mas aí eu fico pensando que às vezes a gente consegue enxergar a árvore, mas não enxerga a floresta, né? Ou você enxerga a floresta e não consegue enxergar uma árvore. Por que eu estou dizendo isso? Até que ponto a gente pode tomar
como de maioria, esse viés cultural que você apresenta no livro e no seu trabalho em relação aos iorubás, né? Até que ponto que isso não vira para a gente um fetiche, né? Eu não sei se você viu o filme Panteras Negras, não aquele do Wakanda, aquele da galera que assenta o cacete nos Estados Unidos. Tem uma parte daquele filme que os camaradas que são responsáveis para cuidar da viúva do Malcolm X vestem umas roupas, tudo para dizer que é africano, coisa e tal, as armas não têm munição, e fica aquele fetiche. Em paralelo com isso é que eu faço a pergunta, até que ponto eu não estou negando, veja bem, para mim, eu tenho que trazer isso, para mim é importante, né? Então, eu aprendi com muitas mulheres no movimento, Neuzinha, Iraci, algumas que já faleceram, inclusive, a questão do feminismo, enquanto o feminismo europeu, né? Mas não deixa de ser feminismo, né? Mas eu aprendi muito com a minha mãe, que nunca foi militante. Então, lavar roupa, cozinhar, com 10 anos em casa, era para os homens também. Então, a gente tem um pouco desse, seria, né, matriarcado, que fica até estranho. Agora eu já estou até desesperado e preocupado com os conceitos, né? Porque ali no livro o tempo todo, não, o cara não tinha o parâmetro, catou isso aqui e colocou, né? Eu estava vendo ali cosmovisão e visão de mundo. Aí eu queria ver se você entendeu essa pergunta, que até que ponto, pelo fato do Iorubá ser algo mais comum na nossa cultura, a gente não fazer o fetiche por uma parcela que é minoritária em solo africano, se é que eu também não tenho uma informação equivocada. Fiz muita confusão? Um pouquinho. Um tiquinho só. Você quer responder já ao Buiú ou você quer ouvir a Cris e o Jaime primeiro? Cris, Jaime, posso responder Eduardo primeiro? Para ver se eu consigo... Só um pouquinho, tá? Ó, se eu entendi bem, você está falando dessa fetichização, então, dessa cultura, né? Iorubana, mas a gente tem... Existe a possibilidade, pelo fato dela ser 1%, se é que é verdade também, você já pode aproveitar para desmentir se a informação está errada, porque a informação que eu tenho é que os iorubás não são mais do que 1 ou 2% de toda a população africana. Quando a gente fala de África, a gente fica naquela, né? Não, a África não é um país, mas trata como se fosse. Né? Depois que a Europa passou lá, são 52 países, mais de 2.000 línguas e culturas, então a gente não conhece da vista metade. Assim, eu vou falar o que eu sei, depois a Cris, ela me conserta, tá, Cris? Tudo aquilo que eu falar, não sei, pergunta para a Cris. Então, eu não sei qual é a proporção da sociedade iorubá frente à sociedade africana. Isso a gente precisava perguntar para o tio Google ou para a Cris, né? Não sei se ela sabe. Segundo, a gente tem que entender que, primeiro, não sou eu que estou falando nada, tá, Eduardo? Eu estou lendo, junto com vocês, o livro da Yoidon Kyoyumi, e ela fala também que ela não está falando nada, que ela, então, está sendo porta-voz das anciãs, das mulheres mais velhas, com quem ela conversou, né, com os anciãos. Olha a mania da gente a querer colocar no feminino, né? Com as pessoas mais velhas, e ela, a partir da pesquisa que ela fez, ela traz, então, toda essa construção de mundo que aconteceu antes da colonização. Então, quando isso vem para o Brasil, já vem mudado, né? A diáspora já acontece com um novo modo da sociedade se estruturar, da sociedade africana. Ela já traz toda essa nova concepção de mundo iorubana, mas a gente não pode esquecer que a cosmopercepção, lembram que diferencia? Cosmovisão é ocidental, cosmopercepção é uma visão que coloca tudo no mundo, e ela diz dos povos africanos. Então, essa cosmopercepção nossa africana,
ela vai dizer, então, perdi, rolei tanto aqui que eu perdi, peraí. Esqueci. Gente, eu esqueço também, vocês estão nessa idade de esquecer as coisas que eu estou falando? Peraí, Faz parte. voltando. Gente, olha, pera, puxa de volta. Eu estava falando, não sei, Eduardo, sei, deu nó aqui na cabeça e eu esqueci tudo. A gente partiu do princípio de que se poderia ou não ser um certo fetiche essa visão de mundo iorubá ou não, por conta da porcentagem que a gente já descartou, não sabemos ainda, vamos perguntar para a Cris, a Cris que vai, né, pelo fato da gente conhecer pouco da cultura africana, né, e pegar esse recorte de 537 páginas, né, que fala dos iorubás, né, e eu só falei, não estou dizendo que a cultura iorubá é um fetiche, estou dizendo até que ponto que um grupo específico africano a gente pode tomar como de maioria, de totalidade, para que a gente aceite. Era isso que começou a nossa conversa. Tá, obrigada. Peguei o fio da meada. Deixa eu colocar uma coisa. Eu acho que o Eidon Kyoyumi, ela contribui quando ela faz a gente pensar que ela está falando da sociedade urbana, mas que a gente pode compreender que a África se estruturava de uma outra forma, que não era a partir do que as feministas vão dizer e vão chamar de patriarcado. Por isso, eu acho super importante que Manuel vem trazendo para a gente leia o mulherismo. Né? O Eidon Kyoyumi está o tempo todo falando que não dá para olhar para a constituição de mundo africana a partir do feminismo. Tá? Então, mesmo existindo o feminismo negro, o feminismo indígena, as várias formas de feminismo, quando a gente vai olhar para as sociedades africanas, não encaixa, porque as discussões são outras. A estrutura de mundo é outra. Entendeu? Então, eu acho que a fetichização, ela não é possível, porque é isso, nós temos que nos reeducar, sabe, Eduardo? Para não querer misturar as coisas. Se nós formos falar das questões das mulheres no Brasil, nos Estados Unidos, nós vamos usar questões do feminismo negro, né, do feminismo ameríndio, etc. Mas se eu for falar das questões relacionadas às anafêmias ou os corpos femininos em África, corpos biologicamente femininos em África, eu não posso usar os conceitos do feminismo, mesmo sendo feminismo negro. Aí eu tenho que aprender o que é mulherismo. Tá? Que mulherismo vai falar de agência das mulheres, que é muito diferença de falar em distinção de papéis. O Eidon Kyoyumi está o tempo todo falando para a gente, olha, esqueçam essa estruturação de mundo a partir do olhar do feminismo. Ela fala isso o tempo todo. Ele não vai dar conta de dizer o que acontece com os corpos biológicos femininos e masculinos em África. É outra visão de mundo, é outra estruturação de sociedade. Deu para entender, mais ou menos, o que eu percebo? Na sua resposta, você acabou dialogando com até essa questão do fetiche, já é um termo que já não faz nem sentido mais para mim. Que bom. Pronto. Agradeço. Cris? Bom, eu fui procurar a resposta, obviamente, que eu também não sabia, né? Mas, mediante a isso, tá? Hoje, até 2025, o total da população no continente africano é de 1 bilhão 564 pessoas.
sendo que 50 milhões de pessoas é do continente Iorubá, que dá 3,2% da população. Né? E sim, é interessante o que o Eduardo está trazendo, por quê? Veja bem, o que tem que se ver é realmente os povos do continente africano, as culturas elas são diferentes, porém elas são interligadas. Então uma não é tão distante da outra. Quando você pega do Egito que vem para os outros países do continente, vai ter algumas divergências, mas não vai fugir tanta divergência, por exemplo, do Congo, de Angola. E quando se diz que o feminismo do continente não abrange jamais o mulherismo da mulher africana, porque não tem essa disputa, são iguais. É tão simples, às vezes a gente está aqui no comércio e eu fico observando elas discutindo, elas negociando, coisas que nós não fazemos. Elas vão numa loja comprar, elas discutem, elas negociam. Eu fico assim, boquiaberta, né? Porque eu fico olhando, eu falo, nossa, que lindo, né? Que lindo! Porque isso é passado de herança familiar. Né? Eu acredito que é magnífico. Mediante, e que é muito... Quando houve o apagamento, que eu comecei a conversar na aula que eu dei, que eles não perguntavam aos homens exatamente, eles não perguntavam às mulheres a sua história para fazer o apagamento da mulher e manter a África dentro de um patriarcado ocidentalizado, fazendo o apagamento de todas essas mulheres. Desculpa que houve um engano aí no que eu falei. Neutralizando essas vozes de grandes mulheres, porque em África, no continente, sempre foi visto que o homem e a mulher eram uma extensão um do outro, e que não tinha acima ou abaixo, porque senão não se fazia famílias. É simples. E se a riqueza do africano está exatamente na construção familiar de seus filhos, quanto mais pessoas na família, quanto mais pessoas na linhagem, é o que vai levar o nome dele a ser um grande ancestral, uma grande ancestral, que vão levar os livros vivos que levam a vida da pessoa, porque o culto africano, ele é completamente ancestral. Aí quando você se pega, né, uma Obá, que, nossa, aqui deturparam a Obá, né? Mas tem o Obá, né? Que a gente já põe ainda o Obá que é para lascar o resto, né? Que são reis, rei fêmea, rei macho, Ana fêmea, e que sabem fazer essa negociação. Aí tem os guerreiros, que quando se nasce, se é tirado o Odu, para saber qual cabeça, qual ori você escolheu no Arum. Ou seja, você nasceu predestinado a um caminho e você vai estudar para você estar naquele caminho. Agora, se você é homem, se você é mulher, como aqui no Ocidente, se você nasceu com o destino de ser uma guerreira ou um guerreiro, você vai estudar para isso. Você vai aprender a arte da guerra. Agora, se você nasceu para ser rei ou rainha, você vai estudar para isso.
Então é muito, né? É muito maravilhoso. E assim, desde minha infância, eu sempre fui do culto. Comecei aqui na Umbanda, depois fui para o Candomblé, hoje aprendendo Ifá. E lendo o Oierunquê, eu comecei a fazer links de coisas que eu escutava todos os dias e não internalizava. Mas como assim? Entendeu? Então, é uma discussão muito maravilhosa, é uma discussão assim, né, que leva a gente a outro patamar, a outra coisa, e que realmente hoje, quando eu escuto o nome da grande divindade Obá, né, com certeza não vão poder me contar mais a mesma história, onde inferiorizaram, massacraram. E viva Lilith, né? Que é aquela que era igual ao homem, né? Se a gente for falar de Bíblia, outra pessoa que foi inferiorizada, ninguém se fala de Lilith, porque ela não queria ficar por baixo e queria ficar por cima. Adoramos. Beijos a todos. Ai, é isso, gente. Viva a Obrigado, Lilith. Cris. Eu que agradeço. Só uma partezinho aqui. A Marli tem algumas, acho que 2 ou 3 reuniões que ela não participa. Só um recadinho para Marli. Marli, mandei uma mensagem no seu particular. Dá uma olhadinha lá para mim, por favor. Tá bom, Marli? Eu já vi. Então, tá bom, obrigada. Jaime. Estou voltando. Eu cheguei de Brasília ontem. Eu sei. Tenho acompanhado as suas atividades. Jaime. Oi, eu queria dar uma boa noite a todas, todos e todes. E eu só passei aqui para mais uma vez agradecer. É aquilo que você falou, professora Neuza. A aula da professora Ana aqui é sensacional. Então, é só para agradecer mesmo, muito didática, a gente compreende. É claro que para mim, né, é sempre um aprendizado, e dizer que sou privilegiado por estar aqui aprendendo com vocês. Obrigado, viu, professora Ana? Você é sempre um espetáculo, viu? Era isso. Obrigado, Jaime. Concordamos com você, Jaime. Eduardo? Bom, a Cris e a Ana, né? A Neuzinha eu não vou nem repetir, porque eu sou puxa-saco da Neuzinha para sempre. Somos amigos de muitos anos, né, mãe? E, Cris, eu vou tentar depois pegar o telefone de vocês, aí eu perturbar vocês em off. A Cris falou algumas coisas. Aliás, tudo que a Cris fala é interessante. Mas ela pega 2 exemplos aqui que eu gosto também de fazer provocação, né? Principalmente uma pega diretamente com o judaico cristão. Eu sou um marxista que tem uma filha macumbeira, 5 netos macumbeiros, um filho evangélico e 2 netas evangélicas. Qual é a situação do marxista? Né? E eu faço meu moleque evangélico, de vez em quando a gente suspende a conversa. Né? Meu moleque tem 30 e poucos anos. Uma das provocações que eu parei até de fazer com ele tem a ver com Salomé. Salomé, ela vai deixar de joelho o principal sábio cristão, né? Salomão vai cair de 4 e a mulher chega jogando ouro, coisa e tal, isso vai dar ruim, né? E a Lilith, geralmente, é para eu tomar uns tapas da minha companheira, né? Eu falo que os cristãos, Lilith foi a primeira mulher de Adão, mas ela era muito teimosa, aí eu falo que é igual a minha, ela fica para falar, e aí vou arrumar uma que fosse mais sobre isso. E aí, junto com esse exemplo, aqui se fala de linkar, né? Eu já tenho uma cabeça que ela está o tempo todo
Se ela não tiver a 100 miligramas de sertralina, ela vai a 300 km por hora, né? E aí, eu quero aprender com vocês. Como que isso não fica só aqui? Porque vocês têm noção do estrago que a gente consegue fazer se você leva isso na periferia para nossa molecada. Você está entendendo? Eu tenho uma briga muito grande, de agora para diante vai ficar mais evidente ainda enquanto eu viver, né? Que a gente conseguiu construir uma esquerda muito mesquinha. E ela é extremamente racista, machista e homofóbica. E ela, negando Gilberto Freire no discurso, ela reafirma na prática, do dia a dia. Né? Então, esse conhecimento, para mim, ele é muito fantástico. Eu estou com 57 anos de idade. Eu saí da faculdade com 45 anos de idade. Eu fui fazer uma palestra numa escola na sexta-feira, alunos de 8ª série. A molecada cercou eu quando acabou. Não, mas eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Eu estou numas de começar a pedir doação para mim fazer cartilha de panfleto e entregar no buraco na favela. Porque na cidade não está resolvendo mais não. E a molecada está cheia, não precisa saber disso. Tem um monte de gente que rasca o santo, você está entendendo? Eu não sei nem se esse conceito ainda é utilizado, né? Mas ele não tem noção do que é a religião dele. Não tem noção, né? Eu gosto muito da história da criação do mundo segundo os iorubás, né? Tem uma parte do livro que eu li e o Dudu sai para fazer o serviço e só faz merda. Aí volta, baixa a cabeça e para receber o castigo. E ele é um cara ninja. Eu gosto muito dele. Ele diz, não, a responsabilidade é minha, né? E quando ele abaixa a cabeça para receber o castigo, aí Oxalá disse, não, meu filho, peraí, eu tenho uma outra tarefa para você. Né? E aqui no Ocidente errou a primeira vez, pode matar, pode matar, pode matar. Você não pode errar. Né? O errar não faz parte do aprendizado. E a cultura africana, os fragmentos que a gente vai pegando, repassa isso. Então eu gostaria muito, vou pegar lá nos vídeos, se for possível, Ana, eu gostaria muito de entender isso aqui. Eu vou ler. Né? Aliás, eu vou pedir para minha esposa ler esse trem. Ela não gosta muito, mas quando chama a atenção dela, eu vou pedir para minha esposa, para minha filha ler essas 537 páginas. Isso é fantástico. Eu achei incrível. E vou perturbar vocês, para vocês dar aquela luzinha, aquele farolzinho, né? Na isla, quando o navio não bater na rocha, porque só ler não é suficiente. Eu estou muito agradecido por estar aqui hoje. Muito obrigado. A Cris levantou a mão. Na fala da Cris, quem tiver alguma coisa queira comentar ou perguntar, para a gente depois já encaminhar para a Ana fazer o fechamento, tá bom? Então, Cris... É que assim, tanto dentro da ideologia iorubá ou dos outros países africanos, o oráculo, quando se nasce, né, ele indica qual natureza você é. De qual natureza você é? Qual ori? Qual família você é? Né? E então você tem o seu direcionamento mediante a sua natureza, mediante aquilo que o seu ori indica, porque o mais importante é ori saudável, cabeça boa. Cabeça boa. Quando nós nos distanciamos da nossa natureza, da nossa real natureza, né? Eu sou uma mulher de Oiá, então eu gesticulo demais. Inclusive, Eduardo, outro dia eu encontrei o Weber, que foi meu professor, você esteve comigo em sala de aula, entre outras coisas, quando eu estava me formando. E quando você se distancia da sua natureza, você adoece. Veja bem, uma ana fêmea, né,
no mundo iorubá, que nasceu para ser guerreira, ela vai ter o tempo de reconstrução do corpo dela. Mas como a natureza dela não é criar os filhos, e o filho dentro da cultura iorubá, como na maioria da África, é de responsabilidade de toda a comunidade, toda a família. Então ela vai poder sair para a luta, ela vai poder sair para o comércio, ela vai poder, e vai ter quem cria os filhos dela normal, e é tudo bem, porque esta incumbência também vai ficar para aqueles que têm essa natureza. Sem culpa. Sem culpa. Entendeu? E aqui não. A mulher, ela não tem essa natureza de criar, mas você tem? Como você não cria? Como isso? Aí ela tem depressão pós-parto. Dá uma crise na cabeça dela, ela mata a família inteira, mata todos os filhos. Porque não é compreendida. Então, são coisas assim que a gente... Lendo que assim, foi um leque assim, que abriu na cabeça, eu falei assim, gente... Porque você foi do candomblé e você conhece o apesar que o orixá, a Iá, eu sou, ela é uma mãe muito amorosa, mas ela é uma mãe de guerra, ela é uma mãe de luta, ela é uma mãe de trabalhar, ela não é uma mãe de ficar em casa, de ficar fazendo comida, mas é uma mãe de muito amor, né? Mas se pega, tem umas naturezas de umas mulheres que elas não nasceram mesmo para criar seus filhos, não é isso. Ela teve, mas não tem respeito por aquela natureza que ela tem. E é posto dentro do Ocidente que tem que ter. Como você não tem? E aí a gente vê tudo e quanto a nossa sociedade está adoecida. É triste saber. É isso daí, gente. Obrigada, atenção. Só um minutinho, Ana. Eu tinha visto uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver se eu recupero aqui. Perdi a pergunta. Vou responder uma do Denilson, tá? Ah, tá. Ele está perguntando se eu sou parente do José Guilherme, cantor Magnani. Olha, sou não. Os Magnani que vieram para o Brasil, eles são vários irmãos, acho que foram 3 irmãos, que foram para diferentes regiões, tá? E os Magnani de Araraquara aqui é uma parte inteira da família, sabe? Então, se esse José Guilherme for filho de uma prima, porque é uma família estendida assim grande, eu não sei. Eu sou péssima nessas linhagens familiares. Sabe a parenta que ninguém conhece? Sou eu. Tá? Então, se José Guilherme é meu parente, eu não sei, não. Adoro essas coisas. Acho que é Silvânia, se eu não me engano, o nome dela é Silvânia. Ela pergunta assim: na sociedade onde a generificação não é central, o uso da língua e linguagem são neutras? Eu acho que foi a única pergunta que eu vi aqui no chat, Ana. E aí, como ninguém mais levantou a mão, a Ana então pode fazer o comentário e já fazer as suas considerações finais. Tá bom. Então, bora lá, gente. Vou responder o que eu sei, tá? Não existe linguagem neutra, gente. Para, isso é modernidade, tá? O que existe é uma outra linguagem, uma outra forma de estruturação de mundo. Se a língua ela está ligada à cultura, à estruturação de mundo, não existe uma linguagem neutra.
Isso é uma luta atual, né? O que existe, dá um nó na cabeça, né? Existe uma língua que não tem gênero, ponto. E que para nossa tradução é muito complicada. Para eles não faz diferença nenhuma, porque não existe essa construção. Agora, quando a gente vai pegar escritas, né, para serem traduzidas, aí vira confusão. Porque nós temos uma língua generificada. E aí o que Wanderson Flor vai falar, o que a gente faz com isso? A gente não pode usar a e o, porque não existe esses pronomes. E não existe a linguagem neutra. Lembra que não existe gay e lésbica? E, vou voltar e aqui eu vou... Gente, é um exercício que eu estou fazendo, por isso que eu estou pegando no pé de todo mundo, tá? Quando a gente falar sobre leituras africanas, né, sobre temas africanos, esquece mulher e homem. Não tem gênero, a gente precisa aprender... eu tô puxando minha orelha nisso. A gente precisa aprender a falar sem generificar. Porque a gente acaba dando exemplo usando as mulheres, os homens, as mulheres. Não. Ana macho e Ana fêmea, porque é só corpo biológico. Não tem essa construção de gênero. Gente, construção de gênero institui mundo. Entendeu? Não tem como a gente querer dizer de uma sociedade que não é estruturada a partir de um lugar para o homem e para a mulher usando gênero. Eu vou falar da sociedade urbana. As mulheres não eram... não existia mulher. Não existia essa categoria de gênero. Existiam corpos de anafêmeas, que não tinham a mesma função social dos anamachos. Existia, entende? Nós vamos ter que fazer esse exercício. Me ajudem. Me corrijam quando eu fizer isso, tá? Que, olha, é difícil. A constituição familiar, dentro da estruturação da sociedade iorubá, era fundamental. Cris, com certeza. Deu nó aí, Eduardo? Então, vamos desnosar o trem. Vou tentar, até o fim desse livro a gente tem que desnosar. Deu um nó porque eu já tinha uma confusão desgramada por conta do princípio feminino, o Dudua, e o princípio masculino, o Batalá. Aí agora já... Não, agora deu nó de verdade mesmo. Bom, vamos lá. Denilson, o que é toponímia? Espera aí, deixa eu terminar aqui, porque senão você vai minosar o pensamento. Espera aí. Dentro da cosmopercepção de mundo iorubá pré-colonial, a constituição da família a partir dos corpos de Ana fêmea e Ana macho era fundamental. Era o motivo para instituir família. Não tinha outro motivo para se instituir a família, tá? Motivo fundante. Instituir família para procriação. Sempre lembrando que a mulher não ia virar uma procriadora. Ela ia ser profundamente respeitada no seu tempo de abstinência. O corpo da mulher precisaria do tempo necessário para ela se renovar, para que ela conseguisse estar com a criança bem. Lógico, lembrando que era uma instituição familiar onde todas as pessoas estariam participando desse ato. E por isso, por esse motivo, a Ana fêmea poderia escolher que o marido tivesse ou não outras esposas, tá? Para continuar a procriação, o cuidado com as crianças, para que elas pudessem, então, ter o seu patrimônio, trabalhar.
porque dentro dessa constituição de família e urbana, não era responsabilidade da mulher fazer comida. Vocês lembram que a Ironquê, aprender, viu, Cris? A Ironquê, ela vai nos provocar a pensar que a mulher era responsável por trazer a comida, não por fazer a comida. Ela tinha que comprar, tá? Agora, fazer é outra conversa. Então, a divisão do trabalho era com divisão igual, sem levar em consideração a sexualidade da pessoa, ok? Aí, Cris, você trouxe uma questão que me é muito cara. É a questão da maternagem e da maternidade. Isso é uma construção, uma invencionice ocidentalizada. O mundo... Ah, lá vou eu, gente. 5 minutinhos, Neuza? Sim. Tá bom. Antes da Idade Moderna, existia uma outra construção de mundo ocidentalizada em Europa, tá? As mulheres, elas tinham uma participação muito diferente na sociedade. Elas trabalhavam em igualdade com os homens. Não existia, não era como em África, tá? Eu não sei, não existe nenhum livro escrito que eu tenha lido sobre generificação nessa época, porque tudo já vem generificado das escritas europeias, mas se sabe que existia uma outra constituição de mundo, né? Que a família também era estendida, que as crianças elas participavam fundamentalmente da vida e que as crianças não tinham função nessa sociedade. Então, se perdesse uma criança, perdi, tá? Não tinha cuidado e proteção com a criança. Tá. Aí o mundo, a Europa, passa por um período de grande devastação. Pela forma, o que é, Karina? Peraí, gente, eu não posso ver essas mensagens. Fecha o olho. Peraí, Karina, eu já chego no... Então, a Europa, a partir do século XIII, XIV, ela começa a ter uma mudança violenta, a partir da fome, da guerra, das mortes, da peste. E essa sociedade, ela foi reduzida a 1/3 da sua população. Veja. E aí os europeus se metem a colonizar outros lugares. Eles não tinham nem população para lá, eles queriam já achar que eles podiam colonizar outros lugares, invadir outros lugares, tomar outras terras. Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles instituíram a caça às bruxas. As caças às bruxas teve uma função histórica que foi subjugar as mulheres. Tá? Todas as mulheres que tivessem ideia própria, todas as mulheres que se negassem a ficar em casa, que se negassem a procriar, que se negassem a ter filhos, elas eram mortas das formas mais escabrosas possíveis. E foi um dos maiores genocídios de mulheres da história, né? Foi instituído esse papel da maternagem e da maternidade através do medo. Não existia, por isso que eu falo, é uma invencionice. Aí você pode ler Badinter, você pode ler outras autoras, que eu não vou ficar aqui lembrando, para dizer que a Europa inventa a família, porque ela precisa, então, estruturar um núcleo de cuidado e proteção para as crianças, e ela precisa tornar as mulheres, o corpo das mulheres, fábrica de crianças. Não com o mesmo cuidado que acontecia em África, com respeito pelo corpo feminino. Eu preciso que essas mulheres vão parir sem parar, porque eu preciso de corpos para aumentar, porque a Europa está começando a se modernizar, está começando a produzir, está começando a mudar a sua estrutura, e eu preciso de corpos. E nessa época surge escola também. Olha como é um complexo, né, sistema que vai se estruturando e que tem como base o sacrifício das mulheres. Então, a mulher europeia, tá,
E aí a gente pode entender que haviam também mulheres africanas morando no contexto de Europa, porque eram mouras, né? Elas estavam ali, tinham essa outra forma de ver o mundo, gente. Mas elas também vão ter que passar a parir. A Europa precisa de gente. E aí surge o conceito de maternidade, amor de mãe. Olha só, que lindo. Parece, como chama? Propaganda, não parece? E toda mulher que não tiver amor de mãe, que quer dizer que vai cuidar, que vai proteger de qualquer forma, ignora que você tem seus desejos, ignora que você quer outras coisas da vida, que você não quer ter uma criança. Ignora, porque você nasceu para ser mãe. Essa invencionice destruiu as mulheres e fez com que elas se tornassem obedientes aos homens. Então, elas passaram a usar aqueles cabrestos, porque elas não podiam falar. E tudo isso, aquelas torturas que foram usadas depois, durante o período da escravização, começaram primeiro a ser testadas e usadas nas mulheres que não queriam se submeter aos homens. Ali se estrutura a modernidade instituída pela igreja, pelo Estado, tá? Com a submissão dos corpos femininos. E essa invencionice se mantém até hoje. Nosso casamento ele é fantástico, porque existe o amor. Vamos ler Renato Nogueira, vamos entender o que é o amor, o que é... Ou vamos ler Bell Hooks. O amor não é intrínseco, gente. A gente não nasce amando. E nenhuma mulher nasceu para ser mãe se ela não quiser. Ela não nasce para ser mãe. É um corpo feminino que tem a possibilidade de gerar uma vida, mas que ela não pode, de forma nenhuma, ser culpabilizada se ela não quiser ser mãe. Eu não tenho esse desejo, eu não quero isso para mim. E aí o legal da sociedade urbana é que a mulher, a sociedade ela se estrutura no modo em que precisavam gerar filhos. Também era a necessidade da sociedade urbana, qualquer sociedade. Mas, na sociedade urbana, eu posso querer que o meu marido tenha outras esposas. E que essas esposas se responsabilizem pela criação dos meus filhos também. E eu possa ir trabalhar com comércio. Porque as mulheres, as anafêmeas, assim como os anamachos, podiam fazer os comércios externos, podiam comprar mercadorias em outros lugares, fazer grandes viagens. A mulher, a anafêmea, não tinha que ficar em casa criando os filhos, entendeu? Era a responsabilidade da família. Gente, eu acho que é isso, dei conta. Acho que dei, né? Acho que foi. Acho que eu falei tudo aqui. Lembrando que a monogamia não era exatamente uma coisa só da mulher, né? Sim. Vamos lembrar isso. Isso. Eu podia ter outras mulheres, mas a mulher também poderia ter outros homens, ou ser casada com outros homens. A anafêmea poderia ter outros anamachos, como o anamacho poderia ter outras anafêmeas. Exatamente. É isso, gente. É uma grande luta, né? Além de ser um desafio enorme, é uma luta para a gente conseguir virar a chave do pensamento, né? E da linguagem. E quando a gente... Eu acho que esse livro ele abre um leque muito grande de temas a serem estudados, né? Por exemplo, o núcleo familiar, não é? A questão da linguagem, a questão o próprio conceito mesmo que ela traz, né, de gênero. Então, isso abre muitas possibilidades de aprofundamento para poder entender exatamente o que ela quer dizer, né? Então, eu acho que é isso. Mas
Eu imagino, pelo menos para mim, né, esse estudo desse livro, ele tem sido... para mim, eu estou vendo como um divisor, né? A partir de, apesar de que cada livro que a gente termina é sempre um divisor. Foi um divisor Legado Roubado, foi um divisor o livro do Sheikh Anta Diop, agora também com a Iron. Mas por quê? Porque nós, exatamente, nós não tivemos esse preparo. É uma coisa que a gente está dizendo aqui desde o início, né? Nós não tivemos esse preparo. Então, tudo que a gente está lendo agora, está estudando, tem sido muito novo para nós, né? Então, acho que é isso. A Cris pediu para fazer o encerramento. Eu já vou agradecendo aqui a presença de todos e todas. Semana que vem, nós teremos a Marli, né? Depois, na outra semana, se der certo, uma novidade. Tá bom? Então, vamos lá. Cris, com você, e obrigado pela presença de todos e todas. Eu estava numa escola de samba e, ao sair, para todo compositor, tudo nasce assim, né? Dá aquele toquinho. Então, nasceu da Senzala ao Palmares, que é assim, né? Preto, guerreiro, tem força no pé e na mão, ele é batuqueiro. Tem força no pé e na mão, ele é batuqueiro. É Ori que faz cantar aos inquices orixás. Nas senzalas de manhã, põe-se preto a cantar para aguentar o seu labutar. Preto guerreiro, preto guerreiro, tem força no pé e na mão, ele é batuqueiro. Tem força no pé e na mão, ele é batuqueiro. A sua voz evoca a herança que é contida na lembrança. Põe-se preto a pensar que longe de suas terras, preto tem que travar guerra para não se acabar. E é fugindo da senzala que preto tem a sua fala e se põe-se ao seu favor. No quilombo combatente, Zumbi é gladiador e viva Zumbi, viva Quatune. Grande mãe de Zumbi dos Palmares, grande rainha guerreira que veio para nós, grande Obá, rainha não, grande Obá, que veio para nos deixar um pouco dessa ancestralidade que foi tão corrompida na diáspora e que devemos resgatar, né? É isso daí. Que menos corpos pretos no chão. Menos corpos pretos no chão. Menos. Tchau, gente. Até segunda-feira. Tchau, boa noite. Tchau. Ótima noite para todos vocês. Vida Negra é de imposto, né?